Fique agora com a estreia do quadro Sintonia de Luz. Apoio Cultural, Espaço do Ser e a Biome Terapias Integradas. Olá, seja bem-vindo ao programa Sintonia de Luz, esse espaço especial que reservamos para falar de espiritualidade de forma universalista, de forma livre, leve, amorosa, esses encontros que temos aqui para desmistificar ciências ditas como ocultas e trazer para a realidade prática para ajudar o ser humano no seu dia a dia. Não é isso, Patrícia? É isso. E para dar continuidade ao nosso programa, hoje trouxemos aqui o especialista em numerologia, Victor Benhur Gonçalves, que já estuda numerologia há mais de 17 anos. Olá, Victor. Olá, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando desse programa especial chamado Sintonia de Luz, né, se comunicando com a população aí e podendo falar de um tema tão interessante que é a numerologia. Que bom. Victor, o que é a numerologia? De que maneira você começou a trabalhar já faz 17 anos com isso? E as pessoas ouvem muito falar sobre a numerologia. É o estudo dos números? O que é a numerologia? Explica pra gente. Bom, a numerologia, na realidade, como o nome já diz, né, logia é os estudos, né? E número, então, os estudos dos números. Os números são um mistério divino, são símbolos que tem dentro de si, né, uma espécie de arquétipo que pode falar desde o princípio do mundo. Inclusive Pitágoras, que é o pai da numerologia moderna e um dos pais da matemática também, defendia isso de forma bastante forte, né, dizendo que os números foram as primeiras criações do Deus, né? E que Deus usou os números para equilibrar o universo todo, né? Como a perfeição do universo, os números simbolizam a perfeição, e essa perfeição, na realidade, ela simbolizada nos números, elas equilibram o universo como um todo. Nós vamos pegar, por exemplo, o movimento dos planetas, enfim, toda a nossa vida no sentido geral, porque o universo é regido por números. E o Pitágoras defendia que havia duas coisas infinitas apenas no universo, Deus e os números, né? E que esse símbolo da perfeição é representado aí dos números de 1 a 9. Ok, Victor. Bem, a proposta do nosso programa é a busca da espiritualidade. Você poderia dizer para nós, então, como que a numerologia pode ajudar nessa busca? Sem dúvida, a numerologia é um dos instrumentos que nós temos à disposição para compreender, por exemplo, a nossa passagem humana aqui na Terra. Por que nós estamos encarnados aqui? Por intermédio de um estudo numerológico é possível nós verificarmos, né, a caminhada individual de cada um. Porque quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra, a nossa alma tem uma missão, ou seja, um crescimento. A missão dessa alma é o crescimento individual dela, a alma, galgando degraus na escada da espiritualidade. E a numerologia nos dá essa capacidade, por exemplo, de nós nos analisarmos e nós nos conhecermos melhor. Porque esse aqui é um planeta escola, mas também é o planeta do livre-arbítrio. E é-nos tolhido o direito da gente perceber as vivências, por exemplo, passada. Com isso eu digo e afirmo que a numerologia também é reencarnacionista, ou seja, trabalha com a lógica da reencarnação. É interessante esse teu trabalho, né, Victor? Porque muitas pessoas, desconhecendo a numerologia, às vezes até atribuem numerologia como obra de misticismo apenas, e que, na verdade, antigamente foi esotérica, uma ciência esotérica. Mas aqui você atribui, por exemplo, a numerologia aparecendo tanto hoje em dia, ela está surgindo nas pessoas, as pessoas estão procurando. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas somando o número para ver o que soma, que número que vai dar. Isso é muito interessante. Então, as pessoas não sabem bem como a numerologia funciona. Como é que é realizado o seu trabalho? Você, por exemplo, pega a data de nascimento, você utiliza o nome da pessoa. De que maneira esse teu trabalho é realizado? Bom, primeiro que nós, por exemplo,
acreditamos e defendemos que a numerologia é uma ciência mística esotérica. A ciência tradicional não trata a numerologia como ciência, mas nós acreditamos que é uma ciência mística esotérica que tem a possibilidade aí de nos dar respostas sobre a nossa caminhada humana aqui na Terra. E levando isso em consideração, por exemplo, como é que nós podemos analisar um mapa numerológico, né? Por que as pessoas estão buscando esses instrumentos como a numerologia, a astrologia e tantos outros? Ou seja, a liberdade da busca espiritual está propiciando com que nós fazemos essa busca. E quando eu falo nós, eu estou me referindo ao ser humano. Nós vivemos meio que perdido, está todo mundo meio que perdido sem saber o rumo ao qual tomar. Os métodos tradicionais que nós temos aí não respondem, não dão a resposta para essa caminhada individual de cada um de nós. E por intermédio do estudo do mapa numerológico, que a gente extrai números das letras, porque cada letra dentro de si tem um número, e aí foi criada uma tabela alfanumérica. Por intermédio das letras, a extração desses números e também pelo dia, mês e ano de nascimento dessa pessoa, nós conseguimos traçar um quadro da vida dessa pessoa. Mas os números não ditam regras, os números são apenas símbolos que identificam campos vibratórios, porque quando nós estamos falando de números, Bruno, nós estamos falando de campos de energia interagindo na volta com as pessoas. E na realidade, está aí a física quântica nos provando que tudo é energia, né? E os números simbolizam e nos fazem compreender que energias são essas que ditam as leis e as regras na vida do ser humano. Mas uma pergunta assim, simplesmente a data de nascimento que é utilizada, então a pessoa soma os números da data de nascimento, é só ela que é usada ou tem mais alguma soma especial? Por exemplo, você dizia que é transformado o nome em números. Por exemplo, me dê um exemplo aí do Bruno, meu nome Bruno. Como seria feito essa transformação numerológica? É assim que o seu trabalho é realizado? Perfeito, é assim que é realizado, só que nós pegamos o conjunto, o nome ele encerra uma quantidade dentro dele de vibrações, mas nós pegamos o nome como um todo, né, que esse que é o principal. Por exemplo, o nome Bruno tem algumas letras, a letra B, por exemplo, ela tem o valor de 2. Né? Tá Já certo. a letra R tem o valor de 9, e assim consecutivamente, cada letra, somando essas letras, a soma das vogais e as somas das consoantes, nós vamos chegar nesse padrão vibratório que vai determinar, por exemplo, atitudes e coisas que vão acontecendo no andar da carruagem, nessa vivência que o Bruno está tendo enquanto Bruno nessa vivência terrena. Porque, Eu te pergunto isso porque a Patrícia, por exemplo, já relatou aqui fora do ar que já fez o mapa numerológico. E ela comentou que esse mapa numerológico é um relatório de 50 páginas, Vitor. Exatamente, Bruno. Isso aí, na realidade, nós brincamos que é um livro a respeito da vida da pessoa. Imaginamos que seja. Então, esse livro, ele consta nesse mapa numerológico, como o nome já diz, mapa, ele traça estradas e caminhos aonde a pessoa pode fazer a sua escolha. O livre-arbítrio não é tolhido, é como se a gente fosse para uma cidade, para um local e a gente não conhecesse aquele local. Então, nesse local que a gente não conhece, se nós tivermos um mapa, vai nos dar N caminhos para nós podermos escolher qual é o melhor caminho para nós traçarmos. E o mapa numerológico propicia isso, né? Muito bom. E essa quantidade de páginas no mapa numerológico quer dizer o seguinte, né? Quer dizer que vários aspectos são extraídos ali do seu nome e da sua data de nascimento, como pináculos, caminho de origem, alma, imagem, destino, número sinalizador, enfim, e tantos outros, né, que são extraídos. Ok, Victor. Nós temos visto na mídia pessoas que às vezes trocam uma letra do nome ou mudam o nome. Por que isso acontece? O que isso agrega? O que isso traz para a pessoa? Então, a gente verifica isso, às vezes, no meio artístico, que é os que estão na mídia, os que estão aparecendo, mas isso é muito comum acontecer no dia a dia. E o que a gente fala é o seguinte: a alma escolhe um mantra para vibrar na vivência dela aqui na Terra. E esse mantra é o nome. E ela usa como instrumento pais, padrinhos, enfim, aqui embaixo, que as pessoas acham que é elas que estão escolhendo o nome para o bebê, mas nós numerólogos dizemos que há uma interferência espiritual aí e esse nome é escolhido em função disso.
Quando se muda o nome, nós agregamos, o nome de batismo continua de fundo, mas nós numerólogos agregamos um campo energético mais propício para aquilo que a pessoa se determina a fazer naquele determinado momento, numa profissão, enfim, aonde ela quiser na vida dela, para vibrar, para auxiliar ela nessa caminhada. Ou seja, tem muito fundamento, né, Vitor? Com certeza. Ok, Victor. Então, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Pessoal aí de casa, gostaria de dizer que o Victor estará palestrando na Abayomi Terapias Integradas no dia 16 de julho, quarta-feira. Quem quiser participar poderá se inscrever através do telefone 3215 2724. A Abayomi Terapias Integradas fica aqui, em Caxias do Sul. Você pode também participar do nosso programa enviando seus e-mails ao e-mail sintonia@luzdaserra.com.br ou acessando o site www.luzdaserra.com.br. Victor, nós gostaríamos que você deixasse seu telefone de contato. Enfim, eu quero agradecer, esse espaço que está sendo propiciado para a gente falar de numerologia. E o telefone é na área 54-9993-0546. Eu gostaria de deixar o site também, que vocês poderiam acessar o nosso site, www.luzdaserra.com.br, né? Que poderiam entrar em contato ali e tirar dúvidas, inclusive, com a gente. Muito obrigado. Então tá certo, muito obrigado. Agradecemos a preferência. Até logo. Fique com Deus. Apoio Cultural, Espaço do Ser e Abayomi Terapias Integradas. E estamos chegando ao final de mais um programa Capital Social. Lembrando que esse programa será reapresentado logo mais às 23 horas e amanhã durante a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Apoio Cultural Ferraro Moda Masculina.